Sejam bem-vindos ao Codiforme. Essa é a aula 2 do mini curso de Design e Prototipação com Figma. Nessa aula eu vou falar sobre os fundamentos de design, quais são os princípios básicos, tipografia e mais. O objetivo é que ao final dessa aula você seja capaz de entender os principais princípios visuais, identificar se um design comunica bem ou não e reconhecer bons e maus exemplos de design. Então vamos começar pelo contraste. O contraste ele serve para criar uma diferenciação entre os elementos. Então pode ser um contraste de cor, de tamanho, de peso da fonte ou até de espaçamento. Sem o contraste, tudo parece meio igual e nada se destaca. Então olha esses exemplos de falta de contraste. Um texto branco em fundos muito claros. Isso aqui não dá para ler quase nada e acaba dificultando a visualização. Aqui nós temos exemplos de falta de harmonia. A falta de harmonia ela vai acontecer quando uma combinação de tons escolhidos ele cria um conflito visual. Isso acaba dificultando a leitura e gerando um desconforto para o usuário. Então, em vez das cores trabalharem juntas para guiar o olhar e transmitir uma mensagem, elas competem entre si. Já a hierarquia visual é ela que vai organizar a leitura do usuário. Então, ela vai definir o que deve ser visto primeiro, segundo, terceiro e assim por diante. Então, a hierarquia ela pode ser criada por tamanho, por cor, peso da fonte, espaçamento ou agrupamento. Então, primeiro você vai ler isso daqui, depois vai ler isso, depois isso e por último, isso daqui. Agora, vamos para a tipografia. A tipografia ela vai muito além de escolher uma fonte bonita. Uma boa tipografia, ela garante legibilidade e ela melhora a comunicação visual. Então ela precisa ser fácil de ler. Veja como as grandes marcas usam fontes limpas, que são fáceis de identificar. E como que a gente pode combinar fontes? Primeiro, a gente tem que pensar em fontes que vão fazer sentido para o que a gente deseja comunicar. Aqui a gente vê diferentes fontes combinadas. Então, observe como uma fonte mais desenhada, ela pode funcionar para título, enquanto uma fonte mais reta, mais simples, ela funciona para texto de apoio. Então, combinar fontes, ela é como montar uma dupla. Então, elas precisam se complementar e não competir. E agora nós vamos para as cores. Então, muita gente acha que escolher uma cor é um gosto pessoal, mas no design existe uma lógica psicológica estratégica. Então, nessa imagem, nós temos a psicologia das cores. E aqui mostra como as grandes marcas usam diferentes cores para despertar diferentes emoções. Então, por exemplo, a Nike, ela usa o preto para transmitir força, elegância, sofisticação, enquanto a Audi usa o branco para transmitir clareza, simplicidade. Então, vocês veem que essas escolhas, elas não são aleatórias, mas sim estratégicas. E aqui vem uma dica de leitura, caso vocês queiram se aprofundar ainda mais sobre a psicologia das cores. E por último, nós vamos falar de exemplos de mau design. Como primeiro exemplo, nós temos a falta de legibilidade, principalmente no uso da tipografia e do contraste. Eles não favorecem em nada a leitura e nem identificar rapidamente as informações mais importantes. Em seguida, nós temos um exemplo de design inconsistente, onde as páginas elas não apresentam uma harmonia entre si. Então aqui nós vemos que as cores mudam completamente, os estilos mudam, isso acaba quebrando a identidade visual da marca. Então a consistência é o que dá unidade ao projeto e fortalece a marca. E por último, nós temos um exemplo de layout de página poluída e desorganizada. Então aqui a gente consegue ver que tem um excesso de elementos, um excesso de funcionalidades. A gente não sabe o que vai fazer primeiro. E isso acaba prejudicando a nossa navegação e a nossa experiência ao utilizar esse site, esse aplicativo. E com isso, encerramos a nossa aula 2 e na próxima aula vocês vão aprender os principais recursos que o Figma oferece.